Bom, boa tarde ao pessoal que já está entrando aí. Só vou dar uns 5 minutinhos para dar tempo de todo mundo entrar e a gente já começa a apresentação aqui, tá bom? Bom, boa tarde a todos. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre o Autodesk Docs, uma ferramenta incrível da Autodesk. Primeiramente, obrigado aí pela presença de todos. O pessoal está entrando ainda, então tempo já foi, acho que já foi o suficiente. Aí, de acordo com o pessoal vai entrando, a gente vai acompanhando. Bom, meu nome é Pedro, eu sou arquiteto e especialista técnico aqui na Pars, e vou estar aí apresentando para vocês diversas funções, diversas funcionalidades que tem o Autodesk Docs. É, Meu nome é Pedro Moura, e se você quiser estar me adicionando no LinkedIn aí, tá o QR Code, para a gente estar trocando uma ideia, para a gente estar trocando dúvidas, até informações sobre esse mundo da tecnologia na arquitetura e engenharia, eu fico aí à disposição para estar sempre ajudando vocês. Eu vou começar falando sobre um pouco do cenário atual, onde diversos escritórios usam muitas plataformas, muitos softwares, de forma isolada em cada máquina. E o gerenciamento e a gestão desse projeto, ele é feito de forma manual, muitas vezes ali até riscando na prancheta, no projeto, sem muita rastreabilidade. Com isso, existem diversas limitações nessa gestão, onde a colaboração e o gerenciamento desse documento, eles são feitos de formas ineficazes. Muitas vezes ali a pessoa acaba usando o AutoCAD, LT, para ter um visualizador desse projeto. Você tem esses projetos de forma totalmente desconectadas. Essa versão de controle, o controle de versão e histórico, ele não é acompanhado de acordo com o andamento do projeto. Como os projetos eles são trabalhados ali, cada um em sua máquina de forma isolada,
você acaba gerando diversas versões no nome do arquivo. Então, você gera projeto, revisão 1, projeto, revisão 2. E aí você gera vários arquivos com essa nomenclatura. O compartilhamento e revisão é sem rastreamento. Então, quando você tem esses arquivos, revisão 1, revisão 2, revisão 3, todos separados, e você acaba compartilhando esse arquivo com uma pessoa terceira, até para fazer uma visualização, para fazer um orçamento, para fazer uma, uma análise de medidas e tudo mais, você não tem o rastreamento desse arquivo. Então, provavelmente, se você acaba enviando esse arquivo para uma pessoa, essa pessoa pode acabar usando um arquivo que esteja desatualizado, ou essa pessoa começa a evoluir o arquivo lá, e você fica com o projeto desatualizado. E com isso também temos o fluxo de trabalho que não é integrado. Com você trabalhando aqui, a pessoa trabalhando lá, e totalmente separado. Assim, a propensão a você ter arquivos desatualizados ou você gerar um ruído nesse seu projeto é imensa. Onde eu vou citar aqui os principais desafios dentro desse cenário todo que eu criei. Onde os dados são analógicos e totalmente desconectados, você não tem uma relação entre um e outro, você não tem a rastreabilidade desse arquivo. Os fluxos de trabalho são totalmente desfragmentados, você pode gerar um fluxo X e a outra equipe gerar outro fluxo Y, onde eles se desencontram e você não tem a forma de gestão disso mais eficaz. Você tem a falta de padrões, onde, por exemplo, como cada arquivo é trabalhado em um lugar X, no seu computador, na sua própria máquina, uma pessoa pode estar trabalhando num arquivo de um projeto e outra pessoa está trabalhando no mesmo arquivo do mesmo projeto para depois fazer uma compatibilização. E, às vezes, a pessoa que está trabalhando tem uma outra versão, tem uma outra forma de trabalhar, tem um outro padrão de trabalho, e quando faz essa compatibilização, você gera esse atrito do padrão desse projeto. E a equipe trabalhada de forma distribuídas de forma isoladas em silos. Como forma a resolver todos esses problemas, nós temos o CDE, que é o Ambiente Comum de Dados, que, como o nome já diz, é um local onde todos os dados desse projeto, todos os arquivos, são concentrados em um único lugar, onde temos modelos, pranchas, documentos gerenciais, itens de custo e orçamento, ativos, vídeos, relatórios fotográficos, ISO e uma diversidade de documentos desde todo o ciclo de vida do seu projeto. Então, quando você começa um projeto ali, desde o relatório fotográfico até levantamento inicial e vai até futuramente um gerenciamento pós-obra, você tendo toda essa documentação com acesso simples e rápido a informações sempre atualizadas, onde o seu projeto ele é colaborado e trabalhado de forma multidisciplinar e não isolado em silos, assim com facilidade de gerenciar, compartilhar e colaborar. E aí que entra a nossa figura principal, que é o Autodesk Docs. Mas o que é o Autodesk Docs, assim, bem claramente? O Autodesk Docs é exatamente esse ambiente comum de dados oferecido pela Autodesk, onde você vai ter todos os atores desse projeto, todos os documentos, todos os arquivos inerentes a esse projeto em um único lugar. A forma de iniciar ele é muito simples e intuitiva. Assim que você cria o seu login na acc.autodesk.com, você vai na parte de projetos e cria o seu projeto. Ali você coloca o nome, o tipo de projeto, a previsão de quando ele vai iniciar e quando ele vai finalizar, todas as informações que você precisa ter no projeto, e caso você queira inserir essas informações depois, caso você tenha esquecido, sem problema. Posteriormente,
a gente começa a adicionar os membros que vão participar desse projeto. Sejam todos os projetistas, gerentes de obra, todos os atores e companhias terceiras também que forem participar desse projeto, você pode estar adicionando nessa etapa. Após isso, após adicionar todos os membros do projeto, você começa a criar as pastas. Ali você pode criar pasta de arquitetura, elétrica, documento, fotos. E lembrando que cada etapa dessa, você pode estar fazendo depois. Então, se posteriormente um membro novo entra nesse projeto, você consegue adicionar esse membro novo sem problema nenhum, consegue adicionar pasta nova. E, por fim, você começa a adicionar todos os documentos, fazer o upload, né, de todos esses documentos que você precisa no projeto. E o principal, o Docs, o grande diferencial dele, dos demais, das demais concorrências, é que ele não tem espaço limite na nuvem. Então, você pode estar ali inserindo arquivos que podem ser pesados, você não precisa estar apagando esses arquivos antigos para criar um espaço novo, para você estar aí adicionando os arquivos novos. Que é aí que entra a questão da gestão, da rastreabilidade, que você consegue ter todos os documentos de toda etapa do projeto, desde o início ali até o final dele, sem limite na nuvem. Vou falar um pouco também da parte de permissionamento, que no Autodesk Docs, esse permissionamento é feito em níveis. Mas como funciona isso? Para cada pasta, para cada colaborador ou para cada cargo, você consegue criar um permissionamento. Com que você, aqui no vídeo eu estou criando um permissionamento para projetista dentro da pasta de arquitetura. Então, cada membro que eu colocar nesse cargo de projetista, ele vai ter acesso ali à pasta de arquitetura para fazer as edições. E esses níveis, eles vão desde o nível 1, que você pode apenas visualizar os arquivos. Então, se você tiver um colaborador que você quer que eles tenham acesso a documentos, mas você não quer que ele possa estar gerando algum ruído ali, de estar mexendo ou alterando alguma coisa, você dá um permissionamento 1 para que ele tenha a visualização sem ter problema nenhum. O 2, que além da visualização, você consegue fazer o download desses documentos, desses arquivos. O nível 3, que você, além de visualizar e fazer os downloads, você consegue publicar marcações. O nível 4, que além dos níveis 1, 2 e 3, você consegue fazer o upload de arquivos. O nível 5, que além de todas as etapas anteriores, você consegue editar esses arquivos, editar a nomenclatura, fazer uma edição assim. E, por fim, o nível 6, que você tem o permissionamento de gerente, onde você tem acesso a todo o projeto, a todas as modificações e, claramente, a todos os níveis anteriores. Padronização de nomenclatura. Como forma padronizar a nomenclatura, o vídeo vai estar aqui passando bem rápido, mas é só como demonstrativo, onde você consegue organizar as pastas de acordo com o padrão da sua empresa, onde você, assim, você consegue subir arquivos somente com aquele nome. E caso tenha um nome diferente do que foi padronizado por você nesse esquema, você consegue upar o arquivo, mas ele fica em vermelho. Então, se você quer que ele fique verdinho, fique certo, você vai ali, o gerente de projeto consegue fazer a modificação dessa nomenclatura e assim ter uma gestão melhor desse projeto. E além disso, você consegue garantir a conformidade com a ISO 19650, que é a norma internacional que padroniza todos os processos BIM e garante a qualidade dos processos digitais. Aqui você pode ver que, como foi feito no vídeo, você consegue criar essas abas aqui e, de acordo com a nomenclatura do seu projeto, cada aba dessa vai ser inserida com uma informação, sendo de revisão, texto ali que você queira colocar, o local, tipo, e assim vai. A visualização de projetos, que essa é uma das funcionalidades mais legais e
e atrativas, que eu vejo bastante cliente dando retorno sobre essa parte, onde você consegue visualizar através do seu navegador, sem nenhum software externo, projetos 3D, projetos 2D, e também extrair informações. Até mesmo projetos DWG, RFT, PDF, você consegue ter essa mesma funcionalidade. Aqui no vídeo, eu estou extraindo uma informação de uma cota, caso não tivesse ali, ou até mesmo para confirmar se a cota está correta, você consegue extrair essa medida. Se você tiver num canteiro de obra e você tiver a visualização ali pelo seu celular, você consegue criar, extrair essa informação. Você consegue ter acesso a documentos de texto, apresentação e uma diversidade de documentos que você inserir ali na sua plataforma Docs. Agora eu vou falar do gerenciamento de problemas, que são as issues. Aqui você consegue centralizar o gerenciamento de projetos em um único lugar, onde você consegue criar ali uma nuvem de revisão, você consegue criar esse problema, assim, você consegue criar uma descrição para esse problema, você atribui um responsável que vai cuidar do problema que foi gerado, e você consegue também estipular um prazo inicial e final para que aquele responsável consiga fazer. Além disso, você consegue visualizar todos os problemas que foram gerados no projeto. Com um simples clique aqui pela barra lateral, eu consigo visualizar todos os problemas que foram gerados. E também, caso o problema fosse como responsável a mim, eu consigo resolver esse problema com uma forma bem fácil. Então, você não entra naquela questão de um processo descentralizado e analógico, que a pessoa pode até falar, mas eu não sabia que o problema era para eu resolver, ou esse problema não chegou até mim, ou o gerente ali tendo que ir de ponto a ponto, repetindo várias vezes para várias pessoas diferentes sobre cada problema de uma forma totalmente descentralizada. Aqui com o Autodesk Docs, você consegue centralizar todas essas informações, onde cada pessoa responsável por cada problema vai ter acesso a essas informações e vai ter um trabalho bem mais rápido. Comparação de versões. Aqui é outra ferramenta excepcional do Docs, onde você consegue comparar cada versão que você tenha desse projeto, versão 1 com versão 2, versão 3 com a 4, versão 1 com a 3, e cada versão você consegue ali filtrar o que é de fato cada versão e o que foi mudado de uma versão para outra. Você consegue fazer uma barra lateral também, onde cada versão vai mostrar ali a diferença, que você tenha acesso a essa versão, o que foi realmente alterado, o que foi apagado, o que foi inserido nesse projeto. Você consegue fazer essa alteração, mesmo em projeto, essa comparação no caso, mesmo sendo em projeto 2D, em DWG, RFT, em projetos 3D, você consegue também fazer essa comparação com projetos em PDF, e além disso, você consegue filtrar quem fez essa modificação, e caso essa modificação não tenha sido aprovada, ou você acabou apresentando um cliente e ele voltou atrás nessa alteração, você consegue fazer com que a versão anterior seja a versão atual. Então, você consegue pular, no caso, a versão 3 não foi aprovada, você consegue voltar para a versão 2 e continuar o projeto sem problema nenhum. A criação de revisões. Aqui nessa parte de criação de revisões, você consegue criar um fluxo de aprovação, de revisão desses projetos, onde aqui eu estou criando essa revisão apenas em uma etapa, mas você pode criar em 1, 2, 3, 4, 5 e quantas etapas você quiser, para estipulando quem participa de cada etapa. Pessoa 1 vai aprovar, aí vai para a etapa 2, ela aprovando, vai para a etapa 3, ela aprovando, e assim vai. Assim você consegue ter
esse fluxo automático, você acaba não perdendo tempo, você reduz esse processo manual mesmo, automatizando a revisão e os de desenhos e modelos. Assim você não cria aquela rusga de poder enviar, às vezes, um projeto para a parte de executivo, ou até mesmo para uma plotagem, ou para um canteiro de obras, um projeto que esteja ali desatualizado, que não tenha passado por toda etapa desse processo. O compartilhamento. Aqui, como forma de compartilhar, o gerente desse projeto ele consegue estipular um prazo máximo que cada projeto, pasta, ele vai ser acessível a quem foi compartilhado. Após isso, você pode ou compartilhar uma pasta inteira ou até mesmo um documento. Aqui eu vou compartilhar a pasta de arquitetura e você pode criar um link. Esse link, você pode enviar ele tanto por e-mail, você coloca ali o e-mail de quem você quer compartilhar, ou você gera um link. E em ambos, você consegue estipular também um prazo de ali 10 dias, de uma semana, em que aquele link vá ser válido. Assim, você consegue enviar esse arquivo para um terceiro ou para uma plotagem, e você tem certeza que aquele arquivo não vai ficar lá vulnerável àquelas informações para as pessoas externas ao seu projeto. Aqui eu vou falar de relatórios de acompanhamento. Aqui é uma parte muito importante da gestão desse projeto, onde em poucos segundos ali você consegue criar um resumo de problemas gerados, por exemplo, onde você consegue filtrar uma data limite ali de onde você quer rastrear, onde você quer atribuir e gerar esse documento, seja em Excel, seja em PDF. E quando você tem essa informação, você consegue analisar ali todos os problemas que foram gerados no período que você estipulou, a quem foi atribuído, qual foi a causa raiz desses problemas, qual foi a data de vencimento, qual é o status desse problema. E assim você consegue entender melhor a dificuldade que está tendo o seu projeto ali, onde você consegue eh, tomar ações mais friamente pensadas, bem intrínsecas ao problema que está sendo gerado ali, a causa raiz está sendo muito repetitiva. Pô, então vou focar aqui nesse ponto. Ou, pô, essa pessoa aqui está errando muito, está sendo muito atribuído problemas a ela, e essa outra pessoa aqui não tá mais tranquila no projeto, então eu posso dividir um pouco essa carga. Então você consegue ter esse gerenciamento de projeto de uma forma mais eficaz e mais rápida. Contando todas essas funcionalidades do Docs, além disso, ele tem diversas formas de acesso, onde, além do acesso pelo navegador, que eu acabei mostrando aqui nos principais exemplos, nós temos também o acesso através do Desktop Connector, desculpa, é, que com ele você consegue acessar e ter os arquivos do seu projeto diretamente do seu computador, do seu desktop, onde você vincula o Desktop Connector e você vai ter como se fosse uma pasta raiz com todas as subpastas, com todas as pastas, com todos os arquivos que você tem no projeto pelo navegador, você tem todos esses arquivos pelo seu desktop. É como se fosse uma plataforma de driver, como o OneDrive, por exemplo. E assim você consegue também trabalhar com eles de forma offline, e mesmo que você esteja trabalhando ali e você não tem internet, assim que você tiver acesso à internet e você sincronizar esses arquivos, todos os arquivos que você fez no seu desktop vão upar para o navegador e o contrário também. Todos os arquivos que você upar no seu navegador, você vai ter no seu desktop. E isso vai ser para todos os membros do projeto que tem o Autodesk Docs. Você também tem
só um minuto, o acesso pelo mobile, onde você tem o acesso na palma da mão, sempre atualizado onde estiver e com a visualização mesmo em offline. Só que eu não... Um minutinho aqui. Agora foi. Aqui eu fiz um videozinho mostrando que você, assim que sincroniza esses arquivos, mesmo sem internet, você consegue ter acesso pelo seu mobile em todos os documentos que estão ali no seu projeto. Sejam eles em PDF, aqui um exemplo de uma ISO, para você acessar na obra, ou até um projeto em DWG. Então, você se imagina ali, você na obra, num lugar que não tem internet, e que com um simples celular, você consegue ter acesso a esse projeto e você consegue ter acesso a todas as funcionalidades que eu citei acima, onde você consegue criar problemas, você consegue gerar um relatório, você consegue extrair informações desse projeto, como cotas, você tem uma noção ali desse projeto in loco, mais assertiva na palma da sua mão e, mesmo sem internet, você consegue ter toda essa gestão. Todo esse processo, ele tem um dashboard. Ele gera um dashboard com todas as informações do projeto, seja ali de clima, seja de riscos, dos problemas gerados nesse projeto. E todas essas informações, elas são altamente personalizáveis de acordo com o seu projeto, com a sua forma de trabalhar, com a sua forma de gerir. Todas as informações que você precisa ali, você consegue ter nessa parte de dashboard. Assim você tem acesso a essas informações de uma forma mais clara, mais fácil, mais direta. Bom, com isso, para finalizar assim, essa parte do Autodesk Docs, a gente pode ver que ele traz uma imensidão de vantagens para o nosso trabalho ali. Uma delas é o aprimoramento da colaboração, né? Que você consegue trabalhar de uma forma colaborativa e a gente vê nesses anos que a gente tem vivido, né? Como o home office cresceu muito, como a questão da pandemia forçou esse trabalho à distância, até a contratação das empresas, cada um acaba morando num país, num estado, até mesmo num país. Então, quando você tem o Autodesk Docs, quando você tem ali um ambiente comum de dados, você consegue gerir essa equipe, você consegue gerir esse trabalho de uma forma muito mais assertiva. Assim você reduz riscos, tanto riscos de erros de projeto, até riscos de execução desse projeto. Você consegue ter essa gestão de todo o ciclo de vida do projeto até a gestão dessa obra. Você consegue ter maior eficiência no time. Quando você tira essa parte analógica de lado, você tem essa automação, você consegue ter mais tempo de gerir essa equipe de uma forma com mais qualidade. Sem perder tempo nesses processos que acabam não gerando muito valor agregado, tendo assim uma única fonte da verdade e a melhoria da qualidade. Bom, agora eu vou passar um videozinho assim rápido, mostrando de uma forma mais lúdica até como esse processo analógico de informações, como ele impacta no trabalho. Ali você vai passando de telefone sem fio, né? Vamos lá. Hey! Tell Kevin we need to redo this wall! We have to demo it all! The electricians won't play ball! Redesign the hall? I'll tell Nathaniel. Material recall. Okie dokie. They're gonna fire Paul. What did I do? Make it 3 feet tall! 3 meatballs? I am directing one! Yeah, the pipe's too small! Recall! Hexagonal! Horizontal? Greg! Greg! We need to install A waterfall. Cool waterfall. Be on the same page at every stage with Autodesk Construction Cloud. Where's Paul? Bom, é claro que esse vídeo
tratou de uma forma bem lúdica, assim, bem romantizada sobre os problemas dessa comunicação analógica, o que ela nos traz, assim, mas é só de uma forma a ficar bem claro, e como a gente já sabe ali nos nossos projetos, como esses problemas de, de descentralização de informações, como eles podem acarretar numa coisa muito maior. É claro que não vai ser construída uma cachoeira ali por engano, mas certos problemas acabam gerando outros maiores e assim vai escalonando, né? Bom, como plataforma de aprendizagem, a Autodesk ela disponibiliza o Learn ACC, que vocês podem até acessar esse link e criar uma conta de forma gratuita, e todas essas funcionalidades que eu citei aqui no webinar, todas elas são separadas ali em módulos com que fácil acesso, desde ali a parte de criação desses arquivos, da visualização, da criação de problemas, desses reportes, todas elas são separadas ali em vídeos de 3 minutos, 4 minutos, que você pode ir ali vendo passo a passo, desde o mais básico até ali o mais avançado de cada funcionalidade que você vai ter. Bom, pessoal, eu falei bastante aí do Autodesk Docs e agora eu vou falar um pouco da transformação digital, que muita gente vem falando dessa transformação digital, dali do processo de migração do CAD 2D para o BIM, para o Revit, para um BIM na nuvem, para um gêmeo digital. E eu queria lembrar que essa transformação ela é pautada em níveis. E o Docs, com um ambiente comum na nuvem, você consegue ter uma base sólida de gestão desse projeto para que você consiga, assim, evoluir o seu tempo de trabalho, você consiga introduzir um BIM no seu processo, você consiga evoluir o seu escritório para um patamar cada vez maior. Onde, quando você digitaliza, integra, você otimiza. Você otimiza cada processo, cada equipe, você gera uma equipe mais satisfeita, com mais tempo de trabalho, com um trabalho mais interativo, e assim você vai cada vez evoluindo. Eu vou falar um pouco sobre alguns casos de sucesso que a gente teve aqui com os nossos clientes, onde o Docs foi aplicado de uma forma majestosa que otimizou bastante o trabalho deles. Falar um pouco aqui da empresa Sadesp, que ela tinha como desafio melhorar a eficiência do sistema, ganhar concessões e aumentar a satisfação do cliente. Introduzindo todas essas funcionalidades que eu citei do Docs, eles tiveram como benefícios uma redução de custos de projeto em 40%. E também eles conseguiram diminuir o prazo de execução de obras, o que facilitou muito na gestão de trabalho deles e nessa satisfação final do cliente, onde eles conseguem mais tempo de trabalho, ali reduzindo os custos, e conseguem ter mais tempo de ganhar mais concessões e assim evoluindo. Outro case que eu gosto bastante de citar é o da Cidade Matarazzo, que é um empreendimento imobiliário que tinha como desafio ali a preservação de construções tombadas, um alto orçamento de aproximadamente 2 bilhões, e eles gostariam também de transmitir mais transparência aos seus investidores. Com o Docs dentro da Autodesk Construction Cloud, eles tiveram como benefício uma gestão de 70 mil documentos de projeto. Dentro desses 70 mil documentos de projeto, 125 pessoas, 125 membros estão ali trabalhando dentro dessa plataforma, no projeto, com toda essa gestão. Você imagina uma equipe de 125 membros. Como você vai fazer esse reporte? Como você vai atribuir
um problema para a pessoa gerir, como você vai atribuir um fluxo de revisão em 125 pessoas. Com esse processo automatizado que o Docs traz, você tem essa facilidade. E assim, você tem uma transparência muito mais fácil ali com os investidores. E agora eu vou chamar o meu amigo Cacheta, Newton Cacheta, da parte comercial aí, que vai falar um pouco mais sobre como você consegue adquirir o Docs. Boa tarde, Cacheta, a palavra é sua. Boa tarde, Pedro. Bom, primeiramente queria agradecer essa aula que o Pedro deu para a gente. Ficou bem claro, né? Quais são os desafios que os clientes possuem, aonde que o Docs atua. Eu gostei da parte que você citou bastante da pandemia, né? Porque participei de algumas... Na época, eu trabalhava até em uma projetista, e eu acho que a cada 10, 9 teve que criar uma VPN para poder trabalhar remoto, né? Então, se tivesse já o Docs implementado, olha o ganho que isso teria até com custo de hora a pessoa de TI e tudo mais. Então, ficou bem claro o entendimento do que o Docs faz, qual é essa solução, para que ela vem vencer e quais são os benefícios de utilizar, né? Com certeza. Então, como que a gente adquire o Docs, né, pessoal? O Docs, como o Pedro comentou, ele faz parte da plataforma Autodesk Construction Cloud. A Construction Cloud, ela tem N ferramentas, que mostra Collaborate Pro, o Build. Não é a ideia que hoje a gente falar sobre elas. Sem o Docs, nada de nenhuma dessas ferramentas funcionam. Então, o Docs ele é a base da Construction Cloud, é o meu ambiente comum de dados, para eu compartilhar meus documentos, fluxo de aprovação, controle, tudo que o Pedro já comentou com vocês. E para nós adquirirmos o Docs, a gente pode fazer da seguinte forma, tá? Primeiramente, você, usuário de AEC Collection, você já possui N soluções dentro do seu pacote, sendo que uma delas é o Docs. Então, você, cliente final, que já possui o Autodesk Docs, o AEC Collection, você já possui o ambiente comum de dados. Você que está interessado em adquirir... Newton, não tenho AEC Collection, não tenho interesse porque eu não vou utilizar o software, mas eu preciso ter acesso ao meu documento. Como que funciona? Existem alguns pacotes que têm a disponibilidade. E um ponto importante, tá, pessoal? O Docs, assim como a EC Collection, assim como o AutoCAD, ou assim como as ferramentas da Autodesk que são separadas, por motivo de compra separado, é para o usuário. Então, single user, usuário nomeado. Isso faz com que eu tenha rastreabilidade, que é uma das partes que o Pedro comentou na apresentação. Eu preciso ter rastreabilidade, eu tenho rastreabilidade, eu tenho dados, eu tomo decisões baseadas em dados. Então, o Autodesk Docs segue a mesma linha de usuário nomeado. E aí você não precisa da EC Collection, mas precisa ter acesso à plataforma. O modelo de licenciamento seja um pacote com uma licença, a Autodesk comercializa pacotes com 10 usuários, 25 usuários, 100 usuários, 500 usuários. Logicamente, quanto maior o pacote, maior o custo-benefício. E o pacote também é da mesma ideia, tá, pessoal? Seja na comercialização para 1 ano ou seja para 3 anos. E eu sempre gosto de destacar os 3 anos. Newton, por que eu vou pegar 3 anos? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Primeira vantagem, condições diferenciadas. Nós, como pares, apoiamos sempre os 3 anos. Então, você, usuário, quer 3 anos? Venha conversar conosco que tem umas condições diferenciadas para vocês. Dólar. Sabemos que hoje o dólar está X. Não sei quanto vai estar o ano que vem. Se você comprar por 3 anos, está assegurado que será este valor de dólar. Então, o pagamento é feito em cima do dólar atual pelos próximos 3 anos. Se você deixar todo ano comprando, vai depender se o dólar tiver R$2 mais caro, ano que vem R$3 mais caro, vai ter que pagar esses R$2, R$3 mais caro. Terceiro ponto, processo de compra. Nós sabemos que um processo de compra, seja numa empresa privada, seja numa empresa pública, ele é duradouro. Existem pessoas que não passam por isso. Requisição, suprimentos, financeiro, aprovação. Todo ano ficar fazendo isso, imagina, se eu fizer isso a cada 3 anos, eu tenho um step by step muito menor. Então, essas são algumas formas de adquirir o Docs. Então, falei um pouquinho de modelo de licenciamento, falei para quem que é, quantidade de anos e o porquê sempre vamos apoiar o cliente
na escolha dos 3 anos. Eu acho que um ponto importante a ser destacado aqui também é sobre um e-mail de agradecimento que vocês vão receber. Então, no final desse webinar aqui, vocês vão, ou no final, ou daqui nas próximas horas, ou até amanhã, no período da manhã, vocês vão receber um e-mail eu estava parando para ler o chat aqui, daqui a pouco eu vou ter até uma pergunta no chat, Pedro, que eu vou fazer para você responder, mas daqui a pouco eu vou ler as perguntas aqui no chat, tá, pessoal? Mas falou, vocês vão receber um e-mail de agradecimento, até mesmo compartilhar esse webinar, nesse e-mail também vai vir o link do webinar, compartilhar quem não pôde assistir, e nesse webinar vai ter uma condição especial, então o cliente final que está assistindo o nosso webinar, quem estiver assistindo vai receber um código por e-mail para fazer aquisição com as nossas revendas, nossos parceiros. Fiquem à vontade também de perguntar para a gente quem são nossos parceiros, nós indicaremos quem são os parceiros que trabalham conosco. Então, o cliente final vai ter uma condição especial para poder adquirir o Autodesk Docs. É isso aí. Deixa eu fazer uma coisa, Pedro. Vai passando um pouquinho os slides, que eu vou fazer o seguinte, exatamente, eu abri esse tempo para perguntas. E eu já vou iniciar com uma pergunta que eu vi no chat, pode ser? Claro, vamos nessa. Vamos lá. O Bruno Tavares perguntou, uma dúvida, é possível convidar para ser membro do projeto, para colaborar com o projeto, quem não tem uma licença do Autodesk Docs? Um colaborador externo, contratado, por exemplo, de uma disciplina específica. Essa é a pergunta do Bruno Tavares. Essa pergunta é muito boa, ela é muito recorrente aqui nos nossos webinars. Então, você consegue, se a pessoa não tem o Autodesk Docs, ela não tem um licenciamento, como o Newton falou ali, essa parte de licenciamento, ela não consegue entrar como membro de projeto. Você consegue compartilhar uma pasta ou um arquivo, como eu falei ali, estipulando um prazo de acesso ao documento, mas ele não consegue ser membro do projeto. Para ser membro do projeto, ele precisa ter um licenciamento que é feito de pessoa para pessoa. Cada usuário tem ali o seu login e a sua senha para estar entrando em cada projeto. Eu posso até colaborar um pouquinho, Pedro? Claro, com certeza. Nós vemos muitos clientes fazendo da seguinte forma, tá? Porque até o preço de acesso à plataforma, no valor do projeto, ele é bem pequeno. É assim, menos de... É muito pouco. Então, o que nós vemos muitos clientes fazendo, tá, Bruno? Duas formas. A primeira, ou eu exijo do contratado que ele tenha esse acesso. Então, olha, você precisa ter uma licença de Autodesk Docs, o valor é muito pequeno. Ou segundo, nós vemos grandes clientes, sabe o pacote que eu mostrei que é o modelo de licenciamento? O cliente fornece essa licença por um tempo determinado, não precisa mais do acesso desse colaborador, retiro e deixo dentro de casa de stand-by esperando a próxima pessoa para eu fazer esse compartilhamento. Então, existem essas duas possibilidades de eu trazer um contratado externo para dentro do meu hub do Autodesk Docs. Pessoal, se tiverem mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Esse espaço aqui agora é para a gente perguntar, trocar informações, vocês aprenderem com a gente, nós aprendemos com você. Fica à vontade. Desculpa aí, Pedro, te cortei, cara. Não, nada. Eu só ia falar que muita gente também acaba usando outros softwares como apenas para a parte de visualização desses projetos. Eu citei aí o AutoCAD LT, que muita gente tem o AutoCAD LT, mas já acaba só usando ele para visualizar projeto. Sendo que o Autodesk Docs, ele traz essa funcionalidade, ainda traz, além da visualização, você tem a gestão de todo o projeto por um preço bem menor que o AutoCAD LT. Então, é uma ferramenta que às vezes a pessoa não conhece, ou o cliente não conhece, e acaba usando ali uma ferramenta que está mais à vista, que já está mais ali acessível, que é mais falada. Perfeito. Tem outra pergunta aqui, Pedro. O Renato Pedrotti perguntou, quais são as vantagens e desvantagens na comparação entre o Docs e o BIM Collaborate? BIM Collaborate normal, não o Pro. E quer saber qual que é a diferença de um para outro. Sim. O BIM Collaborate, ele já é um outro assunto aí para a gente estar tratando. Possivelmente a gente vai trazer um outro webinar focando ali na parte de BIM Collaborate e BIM Collaborate Pro. A diferença é que você tem essa gestão de documento. Desculpa.
essa gestão de documento no Docs, ele é voltada ali para a gestão do projeto. Já o BIM Collaborate é mais voltada para o projeto em si, para modificações de projeto, por mais que não seja o Pro, ele é focado na parte projetual ali do trabalho, né? Eu vou até colaborar, Pedro. Logicamente, foi o que o Pedro comentou. Para a gente falar as principais diferenças, nós necessitaríamos de um outro webinar, então fica muito pouco tempo aqui para explicar, mas basicamente só existe o BIM Collaborate Pro, só existe o BIM Collaborate porque o Docs existe. Então, o Docs é o meu ambiente comum de dados. Então, se eu tenho o BIM Collaborate, consequentemente, eu tenho acesso ao meu ambiente comum de dados. Qual a diferença de eu ter o acesso eu ter só o licenciamento do Docs e o licenciamento do BIM Collaborate? O Docs eu tenho N filtros, N possibilidades que o Pedro comentou aqui no webinar hoje, muito bem explicado. E o BIM Collaborate me traz mais características que o gestor de projeto tem por necessidade de fazer e potencializar a sua gestão de projetos. Quais são essas características? Fica no convite do próximo webinar para o Pedro explicar para a galera. É isso aí. Perfeito. E aí, pessoal, acho que deu aí para sanar algumas dúvidas, deu para esclarecer bastante coisa aí. Então, vamos aproveitar essa promoção que o Newton trouxe para a gente. E o e-mail dele, ele passou aí no chat. Quem quiser entrar em contato com ele, quem quiser entrar em contato comigo, vocês podem ficar à vontade aí. Nós vamos estar à disposição aí para tirar qualquer dúvida. E eu quero agradecer a todo mundo que esteve presente aí, que prestou atenção, que participou aí nas perguntas. E é isso. Muito obrigado aí, pessoal. Muito obrigado, Newton. Boa. E aí, só lembrando, pessoal, nossas revendas, elas dão um treinamento. Então, Newton, quero docs, quero treinamento, contata as revendas, me contata que eu direciono. No YouTube nosso da Pars, no YouTube da Autodesk, tem bastante conteúdo gratuito. Então, vocês que estão nos primeiros passos, conseguem ter acesso no YouTube para as primeiras jornadas. E qualquer coisa, mais uma vez, Pedro já comentou, vem falar comigo, vem falar com ele, nós iremos direcionar. Obrigado pela presença, obrigado pelo interesse. Logo, logo vocês vão receber o e-mail com o agradecimento e a condição especial. Tá certo? Abraço e até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Muito obrigado.